sua Bíblia, Provérbios capítulo 14, versículo 29. Provérbios 14 e 29. Eu quero pregar sobre o tema: não perca o controle. Eu vou repetir: não perca o controle. Ouvi dois amém, meio amém. Eu ouvi misericórdia. E eu ouvi alguém dizendo: ai de mim. Misericórdia. Provérbios 14 e 29 diz assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Tem essa versão aqui também. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Te louvamos por tua palavra, dizemos a ti que a tua palavra é tudo o que precisamos. Queremos, Senhor, alcançar corações sábios, e por isso nos relacionamos com a tua palavra e buscamos a tua presença. Cumpre em nós o teu querer, glorifica o teu nome na nossa vida. E o que é preciso ser mudado, traz luz, clareza, abre nossos olhos para que isso aconteça. No nome de Jesus, amém. Não perca o controle, não perca. Quando se fala de controle, o que me vem à mente é o controle remoto. Tem controle remoto de tudo que é tipo, para tanta coisa diferente. Me lembro uma vez que eu vi lá nos Estados Unidos uma máquina de café que funcionava com controle remoto. Fiquei doido com aquilo. Tem controle remoto grande, e tem uns que são tão grandes, eu acho que são tão grandes para não perder. Porque se perder... Tem controle remoto só com um botão, que é para abrir o portão. Não é verdade? Já pensou perder o controle remoto? O que acontece? Experimente sentar na frente da televisão sem o controle. Você tem que levantar-se de onde está e apertar o botão do aparelho para trocar de canal. Ou então você usa seu filho como controle. Um canal para cima, outro para baixo, um para baixo, outro para cima. Mas não, esse não, aumenta o som, diminui. Hoje se escolhe até o que vai se assistir na Netflix, ou quem tiver um tipo de uma Smart TV, no controle. Meu Deus, é incrível isso. Você já reparou que de acordo com aquilo que você assiste, você tem um tipo de emoção? Se você assiste um filme de ação, como eu já fiz com o meu irmão Azael, eu tenho que ficar longe dele, porque ele começa a dar soquinho. Ele vê um filme de ação, ele começa a dar soco em mim. Eu assisto um filme de comédia romântica com a pastora Vitória, e aí ela olha para mim, eu olho para ela, e claro, tem uma emoção, porque aquele filme é para isso. Assiste um filme de terror para você ver. Me lembro um dia que os jovens se reuniram e um doido disse lá: vamos colocar esse filme, e era um filme que tinha um pouco de suspense. E aí estavam os jovens lá, eu saí da sala onde estava, tinha um acesso àquela sala por fora, fiquei atrás de uma cortina, e aí estava aquele suspense todo, de repente eu dei um grito: ah! Você tem que ver o que aconteceu, quase Jesus arrebatou eles na hora. Rapaz... Mas dependendo do que você vai assistir, você tem um tipo de emoção. E você sempre tem o controle remoto onde? Na mão, é na sua mão. Não é verdade? Você quer ter ele. Lá em casa, eu ligo a televisão, a Sara vem e pega o controle. E é triste, porque às vezes eu quero ver um futebol, aleluia. Quero ver o Grêmio ganhando, misericórdia, está difícil. Eu quero ver, e aí eu estou lá, de repente a Sara vem pelo cantinho, eu não vejo ela, só vejo que mudou o canal. Eu digo: meu Deus, que unção é essa da vida da minha filha? Ela gosta. Você tem que ter o controle
na sua mão. Não dá para perder o controle. Não dá, eu tenho que ir agora, lá no lugar que vende controle, tem que descobrir onde é que tem isso aí. Alguém depois me dá uma dica para saber, porque eu acho que a Sara deixou os controles de televisão lá de casa, cair dentro de uma piscina, não funciona mais. Pelo amor de Deus, tem que dar um jeito. Veja só, não dá para ficar sem controle, porque fica sem sabor, sem sal, fica sem sentido assistir alguma coisa. Agora, quando eu penso na mente e na mão, e olho para a palavra de Deus, eu começo a ter algumas percepções. Quer ver? Quando se fala de mente de Deus, nós estamos falando daquilo que Deus é. Quando se fala de mão de Deus, nós estamos falando daquilo que Deus faz. Trazendo para mim, mente está relacionada ao que eu penso, enquanto mão está relacionado àquilo que eu faço. A mente é onde estão as minhas intenções. A mente é onde estão as minhas intenções. As mãos é onde estão as minhas atitudes. E nós precisamos treinar a nossa mente para que nossas atitudes sejam disciplinadas. Amém? E aí eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que eu escrevi aqui. Não perca o controle. Primeiro, não perca o controle. Viva sobre princípios. Diga, eu preciso viver sobre princípios. A construção da sua vida está sobre quais princípios? Vou usar aqui princípios básicos. Você é alguém antropocêntrico? Ou você é cristocêntrico? Você constrói a sua vida com base em si mesmo? Ou você constrói a sua vida com base naquilo que Deus diz a teu respeito? É a sua construção com base naquilo que você acha? Ou é com base naquilo que Deus diz? Existem dois caminhos. Um caminho leva ao céu, outro caminho leva ao inferno. Existem duas portas. Uma porta é estreita, a outra é larga. Existem dois lugares para construir sua vida, pondo o seu fundamento. Um lugar é na areia, o outro lugar é na rocha. Existem dois senhores, a quem é que você serve? A Mamon ou a Deus? Dependendo de onde está o seu fundamento, virão as consequências. Vamos olhar o que disse o apóstolo Paulo lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a seguir. Gálatas 5, 19 a 22, mas quero ler primeiro até o 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, olha aqui as obras da carne, as atitudes do inconsequente: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Estas obras, estas atitudes, são características de uma pessoa que vive em total descontrole. Essas são as características de alguém que vive em total descontrole. A falta de limite ou de disciplina leva o ser humano à degradação cultural,
moral, e aí vai. Tudo isso em nome de uma falsa liberdade, como que se pecar à vontade fosse liberdade, quando na verdade é o quê? Uma prisão. E é interessante porque quando eu olho para Provérbios e Eclesiastes, sabe com o que eu me deparo? Com expressões de Salomão, e é Deus falando através dele, chamando de tolo aquele que não cuida do que fala e da atitude que tem. Chama de tolo. Misericórdia. Mas é claro que eu não quero parar no versículo 21, eu quero ler o 22 e o 23, que diz: mas o fruto do Espírito. Repare que esta palavra Espírito está escrita com letra maiúscula. Então aqui não está falando do meu espírito, mas está falando do que o Espírito de Deus faz em mim. Quando eu me relaciono com o Espírito de Deus, quando o Espírito de Deus vivifica em mim, é isso que acontece. O fruto, que não são frutos, é fruto, é um só, com vários gomos, componentes, mas é um só. O fruto do Espírito se manifesta em mim. Que fruto é esse? Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Escute, quem tem uma vida no Espírito, a lei perde o sentido de existir. Quem tem uma vida no Espírito, a lei perde o sentido de existir. Para ele não há limite. Você nunca erra em amar, nunca erra em confiar em Deus, em depender de Deus, em buscar a Deus, em se humilhar diante dele. Nunca erra. Não faz sentido a lei. A lei só existe porque alguém quebrou um princípio. O controle tem que estar nas suas mãos. Quer dizer, escute, não perca o controle das suas atitudes. Por isso treine a sua mente em servir e honrar a Deus. Diga amém. Eu conheço muita gente que vive uma realidade de compensação. Ele faz coisas boas porque fez coisas ruins. Então ele tenta compensar. Eu fiz tanta coisa errada, tenho que ajudar os pobres para pagar o que eu fiz de errado. Não, ele não compreendeu o que o Espírito Santo faz. E o Espírito Santo faz através da graça de Deus que está sobre nós. Você não merece nada, mas no momento que você se rende, a graça vem e te abraça. Ela vem e muda a tua natureza. Isso é uma constância, é um relacionamento. É como um casamento, é como uma família. De vez em quando o pai tem que corrigir o filho, não tem? Tem. Então, é isso. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos uma família, a mais de Cristo, glória a Deus, amém. Não perca o controle. Segundo, não perca o controle diante das situações da sua vida. Quem tem o controle, controla. Vou repetir. Quem tem o controle, controla. E quando eu falo de controlar, não falo dos outros. Eu falo controla a situação. Controla a situação. O senhor já viu alguém descontrolado? Já. Outro dia eu estava olhando para ele no espelho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu contei aqui, eu acho que eu contei num dos cultos aqui. Eu na Leoberto Leal, olhei o sinaleiro aberto, um moço atravessando com o sinaleiro aberto, carro vindo atrás. Eu estava no limite da velocidade da via. Estava ali.
E aí ele queria que eu parasse, mas não tinha como parar. E eu passei, quando eu fui passar, o rapaz olhou para trás e cuspiu no para-brisa do carro. Pensa em alguém que naquela hora, aleluia, ficou doido. Eis-me aqui, eu mesmo. Eu não xinguei, só disse gadareno. Eu não falei nada, só disse é filho de Jezabel. Só pode, ou Acabe. Misericórdia. Fiquei pensando, sabe de uma coisa? É incrível isso. A Sarinha me perguntou: pai, por que esse moço fez isso? Eu fiquei com a cara no chão para responder a ela. Por dentro eu estava mal, mas eu tive que fazer de conta que estava tudo bem, mas por dentro eu estava mal. Eu podia perder o controle, e eu conheço gente que já perdeu a vida, porque na hora de ficar em silêncio e relevar a situação, quis levar para o tete a tete. Não, vou resolver agora, e perdeu a vida. Tem que ter cuidado, diga amém. Aumenta um pouquinho para mim. Quem tem o controle, controla. Diga, quem tem o controle, controla. Você tem que ter controle emocional para controlar todas as situações. Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 7 e versículo 9: não te apresses no teu espírito. Veja que espírito aqui está com a letra minúscula. Tem a ver com a sua mentalidade. Porque tem gente que diz assim: Deus não tocou. Não, é porque você não dá lugar. É porque você deu férias para Deus, irmão. É o teu espírito. Você tem que treinar a tua mente nisso. Olha, não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. A precipitação é a marca da tolice. A bênção se torna um fardo na vida da pessoa que não tem controle. Fardo. Era para ser bênção, mas ele quer jogar tudo para cima. Não aguento mais. Porque ao invés de depender de Deus, ele quer controlar as coisas de uma maneira que não agrada a Deus. Ele quer manipular as pessoas. Você tem que controlar a situação, não as pessoas. As pessoas não podem ser manipuladas, a situação pode. Uma das disciplinas que eu acho que são mais importantes na vida de um crente é a disciplina de saber esperar. Diga aí, esperar. Tem que saber esperar. E tem gente que não sabe esperar. Eu sei, gente. Eu sei o que é isso, esse problema de esperar. Eu sei. Eu não gosto de fila. Mas quem gosta? Quem assim tem prazer? Eu gostaria que para entrar na Mais de Cristo tivesse uma fila, que não acabasse mais. Eu fui pregar quando a Lagoinha Niterói começou, com o pastor Felipe Valadão, e eu fui lá, o templo era bem pequenininho. Eu disse: Felipe, o que é isso aí? É o pessoal esperando para entrar na igreja. Eu falei: mas a igreja não está aberta? Não, a gente abre na hora certa, mas rapidinho lota. Fiquei olhando aquele povo tudo na fila, eu fiquei pensando: meu Deus, já vi fila quando tem 3, 4 cultos, mas naquele dia eu não tinha visto isso, era um culto só. E eu fiquei perplexo, pessoal, que, sei lá, cultura do lugar, alguma coisa. Mas se tem uma coisa que eu não gosto é fila, irmão. Principalmente para comer, misericórdia. Não gosto disso, porque fila dá fome também. Com a fome a comida fica melhor, né? Não tem comida ruim quando você está com muita fome. Se você for comer alguma coisa com muita fome e a comida estiver ruim, meu irmão, não volte mais lá. O salmista diz lá no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar é conter-se, é controlar-se. Não exija que Deus faça as coisas na sua hora. Não é na sua hora, é na hora dele. Não transforme a bênção de Deus, não vou dizer em maldição, vou dizer num fardo para carregar.
para então entrar naquilo que é a cronologia de Deus. Você recebeu a bênção antes, aí sofre com a bênção até a coisa se adequar. É difícil isso, mas tem muita gente que era para estar sorrindo, está chorando com a bênção na mão, que não soube esperar, não soube. Quer vir para casar, não tem que casar, eu tenho que casar, vou casar. Vai, casa. Depois, Senhor, toma, é tua. Pastor, ora por mim, não aguento mais. Aleluia. Era a bênção, virou fardo. Ninguém falou nada. Não perca o controle diante das situações. Terceiro, não perca o controle das suas palavras. Ai, meu Deus. Provérbios 29 e 20. Olha isso aqui. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Se conhece alguém que fala sem pensar, maior esperança há para alguém que é tolo do que para ele. Muita gente perde a bênção porque não desenvolve uma disciplina, um controle pessoal diante das situações da vida e acaba falando o que não deveria falar. O que você fala determina onde você vai chegar, qual é o seu destino, o que vai acontecer amanhã. Não estou falando de linguagem positiva, eu estou falando daquilo que Satanás se alimenta. Eu estou falando de uma linguagem de fé. Não estou falando de determinismo, de determinar a Deus o que Ele tem que fazer. Não, a autoridade e a promessa de Deus foram dadas a você, para você se posicionar diante de situações e determinar não contra Deus, a favor dEle por a palavra que Ele te liberou. Me lembro da irmã que apanhava todos os dias do marido quando chegava da igreja, apanhava do marido. Apanhava, e um dia ela falou para o pastor Fernando, estava perto, e ouvi um pastor que eu conheci, andei com ele, lá em São Paulo. Ela disse: pastor Fernando, eu apanho, todo dia eu apanho, eu venho na igreja, é uma surra, ele não aceita. Ele falou para ela, na minha frente: você está apanhando do diabo. Ela: é o diabo mesmo, o diabo está nele. Então hoje, quando ele chegar lá, quando você chegar em casa, ele for bater em você, você repreende isso. E ela foi para casa. Quando ela entrou em casa, ele chegou, botou a mão assim debaixo da cama para pegar um cabo de vassoura para bater nela. E quando ele foi pegar, ela disse assim: Satanás, até ontem você me bateu, a partir de hoje nunca mais. E na hora aquele homem caiu de joelhos, foi liberto. Passou o tempo, estava na igreja. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem gente que se acostuma: não, é vontade de Deus, é tudo vontade de Deus. Sofre, vai, continua. Carrega isso para o resto da vida. Existe uma autoridade dada por Deus a você, e exige de você um posicionamento. Provérbios capítulo 15. Eu amo esse texto aqui. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Muitos casais acabam vivendo o divórcio por causa de palavras mal faladas. A maioria dos conflitos familiares ou profissionais estão ligados a palavras mal faladas. Fala o que não deveria falar. Às vezes até fala o que era para falar, mas fala do jeito errado. Imagine eu olhando para a Vitória e dizendo: Vitória, olhe para mim, eu te amo, tá? Eu te amo, vou te dizer, eu te amo, tá? O que ela vai dizer? Esse cara está maluco, está louco. O que aconteceu com o meu marido? Não é verdade? Também não posso dizer: eu estou cansado, eu quero dormir. Posso falar assim? Não posso. Glória a Deus pelas mensagens de WhatsApp, que a pessoa manda: estou cansado, tá? Ele está assim do outro lado.
Estou cansado. Você nem sabe, você só lê, você não sente nada. Não é verdade? Tem que botar lá aquelas carinhas. Escute o que eu vou dizer. Uma palavra dura pode pôr tudo a perder. Tudo, tudo. Grandes negócios se acabaram porque alguém falou que não devia falar. Até aquele que tem razão diante de uma situação, escute o que eu vou dizer. A pessoa que tem razão diante de algo, às vezes perde a razão porque fala. Teve um cantor que disse: eu sou melhor do que esse, melhor do que aquele, ganhei mais dinheiro que aquele, canto mais do que esse, mais do que aquele. E aí o pessoal caiu de pau em cima nele. E alguém perguntou a minha opinião, eu falei: ele tem razão, só não podia falar. Tem gente que perde a bênção porque fala quando não deveria falar. Verdade. Tem o momento certo e também se tem ou não a necessidade de ter que falar alguma coisa. Provérbios 17, 27 e 28, isso aqui vale a pena você grifar na sua Bíblia. Provérbios 17, 27 e 28. O que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Olha o versículo 28, gente. Esse versículo aqui é forte. Até o tolo, quando se cala, é considerado sábio, e o que fecha os seus lábios é tido por entendido. Já aconteceu comigo, pessoa falando, o outro dizendo, e eu boiando. E aí, Júnior, o que você acha? É isso aí. Claro. Você é experiente, você sabe o que está falando. E eu ali boiando, meu Deus, vou ter que estudar esse assunto. Já aconteceu. Eu estou no meio de pastores, eles estão falando de economia e tal, eu ouvindo e eu pensando: meu Deus, eu não entendo nada disso aí. E aí um falando, outro falando com propriedade, e tem uns até que impõem a voz: por quê? E eu ouvindo. E aí, Júnior, o que você acha? Eu acho isso aí. O Júnior é fera, hein? Júnior é fera. Eu tinha uma fera por dentro aqui dizendo: vai estudar economia, meu filho. Às vezes é importante ficar calado, diga amém. Ficar calado quando se tem razão é uma questão de princípio. Outro dia alguém disse: pastor, me perdoe, mas se eu olho, não concordo, eu não posso ser hipócrita e ficar quieto. Escute o que eu vou dizer. Há uma diferença entre ser teimoso e ter perseverança. Como também há uma diferença muito grande em ser hipócrita e ser educado. Na verdade, não é que você não quer ser hipócrita, você é mal educado mesmo. Vai lá, bonzão, bota tudo a perder falando que não era para falar. Se você precisa de muitas palavras para dar desculpa, para se justificar, é melhor pedir perdão de uma vez e fazer isso com humildade. A pessoa chega para mim, e aconteceu comigo e com a pastora Vitória, e a pessoa olhou para mim e para ela e disse: pastores, eu estou muito triste, muito chateado. E quando eu comecei a ouvir, eu e a Vitória, ele não disse: porque você está chateado sem razão, está chateada sem razão. De jeito nenhum. Quando ela falou, eu olhei para a Vitória olhou para mim, e a gente teve o mesmo sentimento: erramos, perdão, nós erramos, perdoa a gente. E aí a pessoa chorou mais ainda, porque o crente tem que saber pedir perdão.
Tem gente que se coloca na posição de Deus, ele quer julgar todo mundo. Tem que ter humildade no seu coração. Se você quer crescimento na sua vida pessoal, se você quer chegar no lugar que Deus tem para você, o único que pode impedir você de chegar lá é você mesmo. Pedir perdão revela sabedoria e humildade. Quarto, não perca o controle. Onde, pastor? Nas suas decisões. Diga, é preciso decidir bem. Eu falo muito sobre decisão. A decisão é a melhor maneira de alcançar um crescimento exponencial na sua vida. Quem sabe decidir bem, encontra mais cedo o sucesso. Quem sabe e tem o discernimento, a hora é agora de decidir, é agora que eu tenho que fazer, é agora. Escute, tem a hora certa. Tem gente que a todo custo quer. Tem a hora certa para cada coisa. Tem a hora certa. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 14, versículos 15 e 16. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. O simples, ele ouve qualquer coisa, e qualquer coisa que ouve afeta ele. Ele ouve uma palavra, não, então o mundo vai acabar. Não, o mundo vai acabar, ele falou isso para mim. Ah, não, nunca vou conseguir, porque... Pense, se eu tivesse dado ouvido a tudo que me falaram em relação a estar aqui. Se eu tivesse ouvido um pastor que eu tenho respeito por ele e disse para mim que não era para mim casar com a Vitória. Eu vou contar isso para vocês. Eu vim de Joinville aqui, uma semana de namoro com a Vitória, 1 semana e meia. E aí eu contei para ele, meu sogro é português, minha sogra. Contei a história da família da Vitória para ele. Cheguei na casa da Vitória, a gente foi jantar. A Vitória entrou no carro e nós fomos jantar, aquele pastor estava junto. O pastor disse para a Vitória, o Júnior veio de Joinville aqui falando mal da sua família. Aí começou a dizer, o seu pai é português, português é assim, português é assado, português é aquilo. A Vitória ficou chateada, ficou irada comigo, olhou para mim com aquele olhar que vai lá no fundo da alma. Em outras palavras, ela disse para mim assim, morrerás. Foi. Cheguei no restaurante, ela não queria nem sentar do meu lado, ficou assim. Eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Sempre com esse jeitinho dela. E quem conhece a Vitória sabe. De repente ela está assim. Aí eu fui no banheiro do restaurante e o pastor veio comigo, olhou para mim e disse assim, Júnior, olhei para ele, termina com ela, não é a sua esposa. Me deu um negócio, eu fiquei pensando, eu respeito tanto ele, termino ou não termino, é de Deus não é, mas Deus falou comigo, é de Deus, eu conheci, eu gostei. Deus não vai me dar mulher, Deus só deu mulher para Adão, e foi Eva. E depois Adão colocou a culpa em Eva. Deus não vai dar mulher para mais ninguém não. Que história é essa aí? Para com isso aí. Não, está errado. Fui para casa, cheguei, olhei para o meu pai e falei, pai, a história é essa. Meu pai olhou, pode casar com ela, porque ela não abre mão da família. Opa, olha só, cada um teve uma percepção. Se você vê como ela é em relação à família dela, claro que hoje ela é por mim, né? Aliás, pensa numa família abençoada. Mas veja como a coisa é. A gente tem que ter muito cuidado. Se eu desse crédito àquela palavra e dissesse é de Deus, tem gente que dá crédito a qualquer coisa. Se alguém levantar a mão e dizer, eis que eu te digo, então é isso mesmo. Vai ver. Não.
A Bíblia diz que o prudente atenta para os próprios passos. Quer dizer, eu sei quem eu sou, eu sei as atitudes que tenho, eu sei qual é o meu destino, e eu vou me manter nesse caminho. Se alguém falar que não é, eu continuo. Se alguém disser que é, obrigado. Eu tenho que saber para onde eu estou indo. Eu não posso ser levado por qualquer tipo de conversa. Eu não sou uma pessoa influenciável, a não ser pelo Espírito de Deus, mas eu sou alguém que influencia outros a servirem a Ele. Cuide para não descer no nível do descontrolado. O tolo sempre quer levar você para o nível dele, porque lá é a área que ele domina e lá ele vence você. Então, mantenha-se no seu nível, não abra guarda. Não discuta com o tolo. Ah, pastor, não concordo, você tem razão. Não discuta, não desça o nível, mantenha-se no seu lugar. Seja sábio, não seja guiado pelas emoções, mas pela convicção. Princípio vale mais do que sentimentos. O que tem que trocar? Diga, princípios valem mais do que emoções. Existe um princípio chamado 10-90. O que é o princípio 10-90? 10% de tudo que acontece com você é inevitável. Você faz planejamentos, você sonha, você pensa no que quer alcançar, mas existem coisas que saem do script, do planejamento e acontecem. Vou citar um exemplo. Vamos supor, alguém está em casa, um homem, vai para o trabalho, logo pela manhã põe a sua melhor roupa porque tem uma reunião com o chefe do departamento. Ele está tratando de sua própria promoção. E ele se assenta à mesa, juntamente com a sua família. A esposa serve um café. Ele vai tomar o café e o filho bate na xícara de café. O café vira, cai em cima dele. Ele se suja todo. Aquilo deixa ele indignado, deixa ele chateado. E ele começa: olha só, moleque, você não vê não onde põe a mão? Olha o que você fez, que coisa. Fala meia dúzia de palavras que não cabem aqui ao momento falar. Diz um monte de coisa, chama todo mundo de baixo calão, xinga a mulher, xinga o filho. A esposa diz: calma, calma o quê? Calma é isso, calma é aquilo. Não é você que tem reunião, sou eu. E aí ele sai chateado, o filho está chorando. Ele vai no guarda-roupa, abre o guarda-roupa, tira o terno, um outro terno, põe, bota aquilo lá para lavar e volta dizendo: tem um café aí pelo menos para mim, dá uma bicada aí, daqui, valeu, tchau, 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 passe bem, aproveita teu dia, porque o meu dia já começou mal. Aí ele chega no trabalho, quando ele entra na empresa, a moça que está na recepção diz: olá doutor, seja bem-vindo. Tá bom, obrigado, bem-vindo, obrigado, bom dia para você, bom dia. Ele entra, o patrão vai conversar com ele, ele está todo desconcentrado. Mas também pode acontecer o seguinte: ele acorda pela manhã, a esposa põe o café é servido, o filho chega, bate na xícara de café, o café cai em cima dele, e aí o filho: papai, foi sem querer. Já pensando, ele vai me xingar, vai gritar comigo, mas ele não faz nada disso. Ele diz: meu filho, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com todo mundo. Tá bom, papai vai trocar a roupa. A esposa fala: não, amor, tomou café, depois troca, vai que suja de novo. Você tem razão. E aí aquilo vira uma outra história. Ele vai lá, troca o terno, antes de sair, coloca a mão sobre a cabeça do filho e diz: eu te abençoo. Olha para a esposa e diz: eu abençoo o teu dia. Ele sai para trabalhar, chega lá na recepção da empresa, a moça diz: seja bem-vindo, bom dia. Ele: bom dia para você também, hoje é um dia especial. E ele está radiante: eu tenho uma reunião muito importante hoje. Ele chega na frente do patrão, ele está concentrado. Sabe por quê? 10% daquilo que estava acontecendo com ele, ele não tinha controle nenhum. Mas os outros 90%,
dependem diretamente do que ele decide fazer. E aí, preste atenção, não tem nada de espiritual nisso não. É decisão sua. A Bíblia te ensina, te dá dica, fala como é que você tem que caminhar, e você é que tem que tomar uma decisão. Mas tem gente, é o diabo, pastor, e já quer expulsar o demônio dos meninos, da mulher, do café. Pelo amor de Deus, que o diabo coisa nenhuma. O diabo usou uma situação e você perdeu as estribeiras, quando devia manter o controle. Diga misericórdia. 90% dos acontecimentos são consequência do que fazemos pelos 10% que são inevitáveis. É o princípio 10-90. A maioria das empresas, quando querem um cargo de confiança, elas vão observar qual é o QI de uma pessoa. Quociente de inteligência. Poxa, esse cara é bom, ele tem um nível alto de QI, contrata ele. Bom. Daniel Goleman, que escreveu Inteligência Emocional, ele diz que muita gente é contratada pelo QI e é despedida pelo QE. QI, consciente de inteligência. QE, consciente emocional. A pessoa tem entendimento, sabedoria, sabe muito, mas tem que ser mandada embora porque não sabe se relacionar com ninguém. Quer mandar em todo mundo, quer tomar conta do departamento, quer dizer para todo mundo. Tem gente assim até na igreja. Até na igreja tem uns crentes assim que não é de meia tigela, é de 2 tigelas. Problema que quebra a tigela tudo. Ele sabe muito, mas não tem controle, não tem disciplina, não tem domínio próprio. Como é importante sermos longânimos. Diga amém. As minhas emoções controladas, elas refletem que eu tenho em mim princípios que foram estabelecidos por Deus. Então eu sirvo a Deus com alegria, eu me relaciono bem com a minha família e com as pessoas que estão ao meu redor. É isso. Não precisa pedir muito não. É preciso manter o controle. Eu não posso perder o controle. Diga, eu não posso perder o controle. O quanto você é crente, o quanto você sabe, tem uma maneira como você pode mostrar isso. Tiago capítulo 3, versículo 13. Ah, pastor, eu sei muito. Geralmente, as pessoas que sabem, elas gostam de mostrar aos outros que sabem. Como que, já que eu sei, eu sou melhor do que você. De verdade, não existe isso. Tem muita gente que sabe muito de economia, mas é pobre. Tem gente que, se você sentar para falar sobre política, ele sabe tudo, o caminho, ele diz quem vai ganhar, quem vai perder, mas ele não pode ser candidato a nada. Tem gente que, isso aí é verdade, tem gente que sabe muito sobre o dinheiro, mas não tem um tostão. Olha o que diz Tiago 3:13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas atitudes em mansidão de sabedoria. Está falando aí? Seja humilde, sempre vá por baixo, sempre vá com cuidado. Não vai por baixo, vai com cuidado, vai devagar. Mostre mansidão, independência de Deus.
Entendeu? Independência de Deus. Alguém te xinga, você depende dele? Não tome partido, fique quietinho. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas cada um considere o outro superior a si mesmo. Filipenses 2:3. Não tente provar nada para ninguém. Seja humilde, dependa de Deus e diga: Senhor, eu sei que no controle é o Senhor que está. A afronta de hoje é a honra de amanhã. A perseguição que você sofre hoje é a promoção de Deus na sua vida no dia de amanhã. Então honre a Deus, sirva a Deus, dependa dEle o tempo todo. Não permita que nenhuma palavra maldita que venha nos seus ouvidos tenha lugar no seu coração. Não permita que nenhum sentimento, ou ressentimento, ou amargura, ou mágoa, ou qualquer cólera, não sei, qualquer coisa que venha, não permita que isso domine a sua mente. Continue olhando para aquele que é autor e consumador da sua fé. Coloque os teus olhos em Cristo e não desista. Lembre-se de Moisés diante do Mar Vermelho. Podia ser o fim, mas foi o começo de uma nova etapa. Lembre-se de Davi diante de Golias, a afronta de Golias, as palavras de Davi e a atitude dele. Ele podia desistir, mas foi até o fim. Lembre-se de Elias no Monte Carmelo. Ele tinha a convicção de quem ele era, do chamado, do ministério. Lembre-se dele. Lembre-se de Eliseu orando e seu servo tendo os olhos abertos, porque esta foi a oração de Eliseu, e ele viu o exército do Deus vivo. Lembre-se da palavra de Maria no casamento, quando faltou o vinho: faça tudo que ele vos disser. Na maioria das vezes é preciso olhar na palavra o que Deus está dizendo. Lembre-se de Jesus em João 11:35, o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chora porque Lázaro morreu, mas a história não termina ali, porque tem hora que a emoção cala e começa uma história de milagre. Você pode chorar, você pode sentir, você pode se lamentar, mas tem hora que a emoção tem que calar e o milagre tem que acontecer. Jesus chorou, mas num determinado momento ele para e ele diz: tirai a pedra, tiram a pedra. Ele clama e diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai para fora, porque a palavra dele tem poder. Não perca o controle. Diga: eu não posso perder o controle. Levante sua mão direita aos céus e diga: eu sei que o meu Deus está no controle, e porque eu estou nele, eu não perco o controle de nada. Fique de pé em nome de Jesus.